do controle social. Então, até mais ou menos 1940, os médicos prescreviam a cannabis com um monte de coisa, sem ter muito estudo, que hoje tem. Por exemplo, já se sabia nessa época que ela era boa para epilepsia, para dores. E um brasileiro, mais ou menos nessa época, fez um lobby junto com a indústria do algodão, do qual a fibra da maconha é uma concorrente muito potente, hoje inclusive do plástico, a gente sabe, tudo que hoje é feito de plástico pode ser feito de maconha, com a fibra da maconha. E aí eles fizeram um lobby para proibir a maconha no mundo. Então o Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, foi o primeiro país a proibir a maconha. E aí vários países signatários da ONU e da Organização de Saúde foram proibindo. E aí qual é a questão? A questão é que até ali ela era considerada uma droga atribuída aos negros. Então, proibir a maconha, além de acabar com essa concorrência do algodão, e que a indústria do algodão era muito forte nos Estados Unidos, também criava o controle social. Tanto que se chamava ali naquela época de pito do pano. Bom, o tempo foi passando, mais ou menos em 1960, um cara chamado Michelin, que é um cientista lá de Israel, ele fez um estudo e ele descobriu que todo mundo produz a substância da maconha no próprio organismo, que chama o sistema endocannabinoide. Então, o que a maconha tem? Canabinoides, tem vários, que é o mais conhecido, que é aquele que dá barato, é o THC, mas a gente tem o CBD, que é esse que o pessoal chama hoje de canabidiol e que é prescrito para as crianças, e tem todo esse debate. Ele descobriu que a gente produz isso internamente e que qualquer deficiência, a gente tem esse sistema, e ele é um sistema que regula o sistema nervoso, que regula várias coisas do nosso corpo. Se a gente tem um desequilíbrio nesse sistema, várias coisas não funcionam. Então, às vezes você tem dor, não é porque você por exemplo, se machucou, tem uma lesão, é porque você tem uma disfunção nesse sistema endocannabinoide. E aí um outro médico, que é um médico brasileiro, se juntou a ele nessa pesquisa, que é considerado tipo um dos papas também da cannabis. Ele faleceu o ano passado. É o Dr. Elisaldo Carlini. Ele era médico e professor na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, lá, que eles chamam de Escola Paulista de Medicina, e ele descobriu que ela tinha um poder tipo fabuloso para a epilepsia. Ela não é a última opção de remédio, ela é tipo a primeira opção. Se um animal, se o ser humano está tendo uma crise epilética, às vezes algumas gotas param o ataque epilético tipo em minutos, assim, até segundos, dependendo, né? Então ele descobriu, e aí aquilo causou um problema tão grande assim que ele foi preso, ele foi levado, nessa época, era ainda a época da ditadura, ele foi levado para o DOPS, foi perseguido pela comunidade científica, e ele só foi considerado cientificamente, ganhou um prêmio, inclusive, quase no final da vida dele, ele morreu com 90 anos. É importante também lembrar que, tipo, até 2000, mais ou menos, sei lá, 15 anos atrás, sair na marcha da maconha, a polícia batia, prendia, né? Não podia nem falar. Eu não sei quem estava aqui nas primeiras marchas da maconha, mas se você falasse, andasse com cartaz, com camiseta, com a folhinha, você podia ser preso por apologia. E aí toda essa galera vem, tipo, desbravando, e entre eles esse padre que eu falei para vocês, que em 2018, mais ou menos, ele conheceu o Dr. Carlini em 2014, num simpósio que teve de cannabis medicinal, que estava se abrindo esse debate, e que as primeiras mães no Brasil estavam conseguindo oficial autorização para importar, porque aqui é proibido plantar, né? É criminalizado. A gente tem uma política de drogas que é também de controle social, que quem julga se é crime ou se não é o que você está aportando, o que você está plantando, é a polícia e depois o juiz.
Não tem uma tipificação hoje na política de drogas. Não está escrito lá que se você portar mais que 10 gramas, você é criminoso, ou qualquer coisa assim, né? Então, eu esqueci porque eu fui falar da política de drogas. Eu me empolguei. Eu estava falando do Padre Ticão, não, de 2014. Aí, em 2014, ele foi nesse simpósio, que estavam essas mães, e esse doutor Carlini, que começou a ser considerado pela comunidade científica, e eles se conheceram, e esse padre gostava de fazer umas reuniões sobre saúde preventiva, sobre ervas medicinais, lá na Zona Leste, é bem Zona Leste mesmo, bem periferia, tipo, chama Hermelino Matarazzo, não sei quem conhece. É isso. Então, passou o Hermelino lá? Era isso. Dentro da igreja, no salão da igreja, ele falou, não, tem uma planta que todo mundo fala que tipo, é do demônio, mas não é, vamos conversar sobre a cannabis. E ele trouxe, e a gente começou a fazer alguns debates, e aí nós e outras pessoas ali da comunidade falaram, padre, não dá para falar de maconha, só falar da parte medicinal. A gente tem que falar, porque a gente está falando aqui do remédio, mas a mesma polícia que prende a mãe que está plantando um remédio também prende o menino que acendeu o cigarro ali na esquina e tal. E aí a gente começou a trazer o debate para outros aspectos, né? Não dá para falar de um aspecto só. E em 2019 a gente começou o curso, na primeira edição lá presencial, tiveram 300 pessoas inscritas. E a gente da cidade inteira lá, às terças-feiras, assistiu o curso. Depois teve a segunda edição, na terceira resolvemos fazer online, já foi para 5.000 pessoas inscritas. E aí foi ampliando, e nessa edição que a gente acabou de abrir agora, a gente abriu no dia 6 as inscrições, as aulas começam no dia 30 e já tem 12.000 inscritos. Então a gente vê que é um tema que está ganhando hoje notoriedade, mas está ganhando pelo viés do medicinal e sem debater essa parte social. Então acho que a gente podia fazer o debate sobre essa parte, né? E eu queria ouvir vocês também um pouco, que a gente entendesse qual é a relação de vocês com a maconha. E é isso, eu acho. Você quer falar alguma coisa? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite! A todas e a todos. Então, sou o Fernando, eu sou nascido lá em Hermelino Matarazzo. Hoje eu estou com 52 anos. E lá, poxa, a gente participa de tudo. Eu já mudei de lá de Hermelino, eu moro agora, eu e a Gabi, né? Nós moramos em Ubatuba, a muitos quilômetros daqui, quase 300 quilômetros daqui. Mas a gente tem o nosso vínculo na Zona Leste, sabe? E, para ser honesto, a gente ainda continua trabalhando lá socialmente. Atualmente, no Hospital de Hermelino Matarazzo, eu trabalho no hospital voluntariamente, entendeu? Como conselheiro de saúde no hospital, sabe? Fomos eleitos conselheiro de saúde no hospital. E é um hospital que o próprio Padre Ticão ajudou a construir, sabe? É esse padre incrível aí de muitas lutas, sabe? Ele faleceu, Ticão. Faleceu. Pouco tempo, né? Dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro. Faz um ano e pouco agora. E o padre, cara, ele era de múltiplas lutas, entendeu? E essa luta dele aí era muito importante, até porque ele, não sei se todo mundo sabe aqui, mas ele tocava lá, quando vive, ainda acontece, né? Ainda tem lá 7 atendimentos chamados ACD, Casa dos Deficientes de Hermelino Matarazzo. Esses deficientes, na maioria das vezes, convulsionam, entendeu? São mais de 700 famílias assistidas. Esse foi um dos maiores motivos que o padre entrou nessa, sabe? Porque são mães que não tem mais o que fazer, filho autista, sabe? Que não dorme à noite, não tem regularidade ninguém na família para dormir. Então, a maconha ainda traz isso, sabe? Para muita gente. Quero falar assim só um pouco das histórias dele lá, porque eu acho que a Gabi é muito técnica e pode ajudar mais na técnica, mas quero lembrar também que lá a gente está conseguindo exatamente o que o padre queria com o curso, que é
quebrar, destruir preconceitos sobre a planta. Hoje não, já há algum tempo, tem muita gente da igreja evangélica que faz o curso e apoia, sabe? Apoia veementemente, dentro do seu próprio clero, lá dentro da sua religião. Então, acho que a gente tem muito ainda a avançar com a cannabis no Brasil. Mas esse primeiro passo aí que o Padre Ticão deu, eu acho que foi muito importante, viu? Porque se não fosse ele, eu acho que nós não teríamos o curso hoje, ligado a uma universidade federal. Então eu queria falar mais disso para vocês, sabe? Que o intuito a gente vai continuar cumprindo, que é o nosso dever, tocando esse curso, é tirar da cabeça das pessoas que essa planta é ruim. E eu termino dizendo só uma coisa para vocês, como ele mesmo dizia. Essa planta, ela é divina. E cada um de nós ainda vamos descobrir isso um dia. Tomara que não seja pela precisão. Muitos estão descobrindo pela precisão. Falou, galera. Tamo junto. Espaço aberto. Boa noite, Sarau! Boa noite! Eu achei importante eu começar, né? Porque, querendo ou não, quem me conhece sabe, né? Que eu tenho síndrome de Tourette, né? Acho que está bem visível hoje que eu estou bem atacado. E é interessante que eu nem sabia que ia ter essa conversa aqui. E isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, quando eu era mais moleque, que uns 15, 16 anos, eu até fumava e tal, assim, mas nunca foi algo que me apeteceu muito, né? Mas agora que eu já passei dos 30 anos, não sei se a galera sabe, mas síndrome de Tourette, depois dos 25, vai chegar nos 30, ele vai só agravando, né? Vai avançando e vai piorando. E aí eu comecei a buscar formas diferentes de tratamento, porque síndrome de Tourette, ainda por ser envolvido com o cérebro, o sistema nervoso, a ciência ainda está estudando, né? Eles não fazem a menor ideia do porquê acontece. Sabe mais ou menos como acontece, mas não tem solução, não tem nada. E hoje, os países que geralmente pesquisam mais, fazem pesquisa de Tourette, que é Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Inglaterra, enfim. E cada país, eles buscam técnicas diferentes, né, de medicação, tratamento. E atualmente, se não me engano, o único país que está tentando, porque tem uma legislação mais flexível, cannabis, é a Alemanha. Né? A Alemanha tem inclusive uma amiga alemã, o nome dela é Catarina. Eu tenho síndrome de Tourette, mas o dela é bem grave. E ela faz tratamento com cannabis, né? O único país que eles estão tentando. E isso é muito complicado, porque eu nesse momento da minha vida, o medicamento que eu tomo, que é feito por farmácia, ele não está servindo mais. Ele quebra um galho, mas ele não resolve. E o Tourette, por exemplo, é um problema que socialmente ele é discriminado. As pessoas desviam de mim na rua. Elas me tratam como louco, né? Maníaco, sei lá. Então assim, hoje eu busco outras alternativas. E o canabidiol hoje é o que os alemães usam. No Brasil está começando agora a ser permitido, mas tem um processo burocrático violento. Para eu conseguir 80 ml de canabidiol feito por farmácia, eu tenho que pagar quase R$500. Aí você imagina alguém, sei lá, um salário mínimo, você vai conseguir? 80 ml não é nada, eu tenho certeza. Eu não sei nem quanto que é a dosagem ainda, porque isso é muito complexo. Mas para eu ter 80 ml de canabidiol, eu tenho que primeiro passar por um neuro, só do SUS, particular, não sério. Particular, especialista em Tourette, uma consulta é R$900. Porque eu vou pagar R$900 todo mês para pegar receita, que isso não vem sempre. Imagina, R$900 só do neuro que lida com Tourette. Aí eu tenho que ir na farmácia e pagar mais R$500, que não vai dar para um mês. Isso é um problema muito grave, porque essa burocratização, eu, por exemplo, não tenho como, não tenho acesso. Tá? Então eu acho interessante falar isso, porque quando eu comecei a pesquisar sobre canabidiol, comecei a ver que teve, que você mencionou, né? Taquipilégico, que tem Parkinson está usando canabidiol. Né? E eu pensei assim, e o Parkinson, apesar de não ser idêntico ao Tourette, é muito parecido com o sistema nervoso. Então assim, está sendo pesquisado tudo.
Eu acho legal falar sobre isso, porque hoje eu mesmo teria que estar tomando canabidiol e eu não tenho acesso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar... A questão da criminalização. O que eu vou fazer na situação de desespero que eu estou na minha vida? Eu vou tentar ser milionário da noite pro dia? Ou eu vou, de repente, arrumar um jeito de produzir no meu quintal e pensar, meu, foda-se. Se a polícia me pegar eu preso, foda-se. Mas eu vou, porque eu não tenho uma vida normal. Mas não é porque eu não sou normal, é porque eu não consigo ter acesso ao que me deixa ter um mínimo de normalidade. Por causa de burocratização, criminalização, preconceito, por coisas idiotas. Então eu achei bacana, eu não vou tomar muito tempo que eu estou falando muito já, mas achei legal falar, porque realmente é a situação que eu estou passando agora. E aí você pensa, poxa, uma coisa tão simples, eu tenho que arriscar tanto da minha vida, da minha segurança, da minha liberdade, do meu direito de vir, porque é ridículo. Eu não posso plantar. Eu não posso, se eu vou procurar na farmácia, eu tenho que ser rico. Eu não sou rico. Eu nunca vou ter acesso ao canabidiol do jeito que eu preciso. Não vai dar. Eu vou fazer o quê? Eu vou me matar? Não. Eu vou ter que tomar um caminho que não é legal. Isso é legal? Não. Mas eu aí, galera, vou passar o microfone quem precisar aí, senão eu vou ficar com a noite toda falando. Posso responder? Claro, claro. Respondendo já, e assim Na verdade eu acabei nem falando, né, que hoje você tem estudo para várias coisas, como para Tourette, para Parkinson, para Alzheimer, para fibromialgia, inclusive para fibromialgia e dor, o que faz efeito é o THC, não o CBD. Né? Então, hoje tem inúmeros estudos, inclusive na Covid tem um estudo significativo que é brasileiro, que fala da imunidade e dos sintomas de pós-Covid com cannabis. Mas, eu acabei não falando, eu só queria passar, mas o que você falou, na verdade, hoje não é mais bem assim no Brasil, né? A Anvisa, através de uma RDC, ela já reconheceu os potenciais terapêuticos da cannabis. Só que a lei de drogas, ela não permite que a gente plante, né? Então, apesar de se reconhecer o potencial terapêutico, de se reconhecer que ela é medicinal, você não pode plantar, a não ser que você tenha um salvo-conduto, um HC, para que você não seja criminalizado. E aí eu já vou falar do HC. Mas o que acontece? Hoje a gente tem uma ferramenta poderosa no Brasil, que são as associações de pacientes. Então você tem cerca de 8 associações que têm o direito de cultivar. Uma delas, inclusive, que foi a primeira, é a Abrace, que fica na Paraíba. Ela tem mais de 6 mil pés de cannabis. Ela tem uma fazenda. Hoje no estado de São Paulo você tem 4 associações que também fazem o cultivo. E nessas associações, além delas fazerem a distribuição social, elas também fazem baixo custo. Então, no seu caso, como você tem uma síndrome, né, que você tem um laudo médico, não é tão difícil assim. Pelo SUS, a gente ainda tem um problema, porque foi o que ele falou de custar, né? Hoje você tem patenteado, que olha que coisa ridícula, né, que esse governo fez, porque foi nesse governo. Eles patentearam a cannabis numa empresa que é ligada ao governo, que chama Prates Dona Lúcia. Então, quer dizer, uma planta que é milenar, que todo mundo fuma em toda esquina, ela está patenteada pela Praxis como que só eles pudessem produzir, tá rolando um processo aí para derrubar. Aí o que acontece? Quando a Praxis foi lá e patenteou, ela ficou a única fornecedora oficial do SUS de medicamento brasileiro, porque o importado, ele custa R$3.000, ele vende mais ou menos há 6 anos na Drogasil. Se você tiver R$3.000, você compra, né? E aí a Praxis passou num remédio que é bem inferior, quem trabalha com isso sabe que a dosagem é tipo muito baixa, não funciona, por exemplo, para tu ver, não funciona para um monte de coisa. Eles patentearam para fornecer para o SUS num alto custo. E aí só o governo do estado de São Paulo gasta por mês de judicialização de cannabis 34 milhões. Então a gente está falando de uma planta que você pode plantar no quintal, que os caras patentearam para enriquecer. E é exatamente essa briga da regulamentação, porque foi aprovado numa comissão especial no começo do ano passado a regulamentação da cannabis. Do jeito que ela foi aprovada, ela iria para o Senado já para ser
assinada. O Bolsonaro falou que não ia assinar, mas o Congresso ia derrubar. Tinha uma conversa. Eles fizeram um jogo político para que não fosse, porque eles têm um interesse de importar ou de que seja patenteado, de que não seja social, que as associações não façam parte desse processo, porque barateia, né? Porque faz com que exista o autocultivo. E aí, dessa forma, a gente está meio que num limbo. Hoje, quem tem o direito de plantar, que eu falei que eu ia falar, com o HC, o HC, eu não sei se tem alguém aqui que é da área jurídica, mas ele é um instrumento que fala que você está cometendo um crime e que o juiz está te dando o direito de cometer o crime. E aí existem duas formas, o preventivo, você é da área de... É o preventivo, não é? Eu conheço essa área porque eu estudo bastante sobre cannabis, por ser usuário há mais ou menos uns 10 anos. Aí eu sei que existe um habeas corpus preventivo. Isso. Que ele fala que você está cometendo um crime, só que você pode aguardar a liberdade até que caia na mão de um juiz. Exato. Para você ser julgado. Isso. Então existem dois tipos. Existem hoje pacientes que foram pegos em desobediência civil cultivando a cannabis e que conseguiram, depois de serem detidos, irem para a delegacia o direito do habeas corpus, e aí eles continuam plantando, mas eles têm hoje o direito de cultivar. E existem pessoas que vão lá, que nem o seu caso, né? Você tem um laudo médico, acredito que bem robusto, de uma vida inteira. O próximo passo seria dar entrada na Anvisa, no site da Anvisa, que é um processo super simples, demora 10 minutos. Pedido a importação, porque perante a lei mostra que você tem a boa vontade de buscar. E aí você entra com um advogado, hoje você tem até na Defensoria Pública quem faz, dizendo que você não tem os R$500, os 600. Então, no seu caso, seria um processo do autocultivo muito fácil. Só que não é para qualquer um plantar, né? Quem já plantou sabe. Você pede a colheita, dá bicho, dá não sei o quê, precisa de sol, precisa de dedicação. Então, nem todo paciente que precisa do remédio vai poder plantar. E aí, o melhor caminho, e é uma das coisas que a gente luta quanto ativista, é que além do autocultivo, a lei fortaleça o viés social das associações de pacientes. Porque, inclusive, elas têm, ou deveriam, né, porque nem sempre é assim na prática, mas que devolver socialmente para os pacientes o dinheiro que elas arrecadam. Então, por exemplo, você tem uma associação no interior de São Paulo, em Franca, que todo o dinheiro que eles lucram, entre aspas, que está no caixa da associação, virou uma clínica que tem ecoterapia, que tem psicoterapia, que tem nutricionista para as crianças que fazem uso do medicamento. Todos os associados podem participar da colheita, podem participar da elaboração. Então, as associações seriam o ideal nesse sistema, né? E aí, se você quiser, depois eu posso te orientar de como a gente entrar, inclusive nessas associações que a gente é parceiro, que nem essa que eu estou falando, que é a Flor da Vida, que apesar de ser em Franca, eles enviam, e eles te auxiliariam, inclusive, a conseguir num preço social ou até de graça, se for o caso, a gente vê como que a gente faz. Eu preciso, porque eu tenho um laudo, mas meu laudo é de 2011. Por exemplo, nesse momento eu já estou na fila do SUS para passar para o neuro, para ele fazer um laudo atualizado para eu poder correr atrás, assim. Mas assim, eu agradeço muito sim que eu estou precisando. Legal. Tem mais? Eu queria falar só mais uma coisa sobre o laudo. Nós, como a gente toca o curso, e aí a gente conhece muitos médicos, entendeu? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, às vezes, dá para conseguir também um médico particular a preço popular, entendeu? Eu preciso do laudo para tudo, né? Até para trabalhar agora, porque se não me engano, eu acho que já o Tourette ele já entra como vaga de deficiente também. Então, eu preciso do laudo. E eu estou dizendo muito, porque, como eu falei, cara, o meu especialista em Tourette são pouquíssimos. Então, os caras já sabem, R$900. Não tem acesso. É complicado. Médico canabista também é 900, 700. Então, assim, como é que eu vou conseguir, cara? Porque você não vai passar uma vez com o dinheiro, beleza, o laudo você vai passar talvez daqui 10 anos, mas
Como é que eu vou passar cureiro para... Porque você tem, como eu falei, você tem que ter, pelo menos quando comprar na farmácia, tem que ter a receita. O cara não vai passar receita por um ano para você. Como é que eu vou pagar R$800 todo mês para poder pegar a receita e pagar mais 500, mais 3 mil reais? Não dá. Então se eu puder pelo menos pegar o laudo para mim já, e eu tô aguardando, vai fazer o quê? 3 meses que eu já tô na feira do SUS e não chego. E o que você está trazendo é importante para a gente pensar que, na verdade, então a maconha ela já é legalizada para quem tem dinheiro, né? Se você tiver 13 mil reais, você vai lá no Brasil e compra com uma receita que qualquer médico pode dar. Porque não precisa mais ser neuropsiquiatra. O CRM já reconhece, então há alguns anos, porque o seu caso é específico. Sim, mas qualquer médico, tipo ortopedista, dentista, qualquer médico pode prescrever a cannabis. E aí qualquer um pode comprar. Eu já percebi se tiver 3 mil reais. Eu já percebi que pelo menos no AMA e no SUS, pelo menos que eu passei aqui, eu passei com psicólogo, passei com psiquiatra, passei com clínico. E assim, a sensação que me deu, posso estar até errado, mas a sensação que me deu é que eles não querem se envolver, sabe? Parece que eles não querem nem te direcionar para onde conseguem, parece que eles têm medo de tocar no assunto. Porque, na verdade, né, todos nós e eles também, a gente é filhos de uma geração que encara a maconha como uma erva demoníaca, enfim, né? Como quem nunca ouviu que a maconha é a porta de outras drogas, né? Então, todos nós somos dessa geração e os médicos, a maioria, aliás, nenhuma faculdade de medicina até o ano passado, que a Universidade Federal da Paraíba incluiu isso na grade, debate, ou tem na grade de medicina das faculdades de saúde o sistema endocannabinoide. Então, nenhum médico, nenhum veterinário, ninguém aprende isso no curso. Né? Os médicos hoje que prescrevem, eles foram fazer especialização, ou descobriram, sei lá. Então, eles têm medo porque a gente conhece médicos, por exemplo, que sofrem perseguição do CRM ou da própria classe médica por estar prescrevendo. Por vários motivos, entre os quais o lobby da indústria farmacêutica, né? Quem nunca teve sentadinho lá na sala do médico e veio aquele carinha da bolsinha lá com as amostras grátis, né? Então é isso, existe um lobby e aí a gente está falando de uma planta que pode ser cultivada no quintal e que o benefício terapêutico é muito maior dela consumida integral do que ela consumida isolada. Isso é provado, existem vários estudos científicos de que a gente chama de efeito entourage ou efeito comitiva, de que, por exemplo, uma criança que tem epilepsia, ela precisa muito mais do CBD do que do THC. Só que a planta integral, rica em CBD, mas que tem os outros canabinoides, que são mais de 200, elas têm um potencial terapêutico muito maior do que esse isolado que a Praxis, por exemplo, que eu falei, que patenteou, o CBD tem. Então, é isso, né? Não tem um interesse. Mais uma vez, a proibição da maconha, além desse contexto social, que a gente sabe quem é que vai preso, né, nesse país, por causa de maconha, né? Tem CEP, tem cor de pele. A questão é de um lobby, de um nicho de pessoas que não têm o interesse de legalizar, inclusive da fibra do algodão ainda e do plástico, né? Então, hoje você tem um monte de coisa, de peça de carro, sei lá, do que vocês pensarem, tudo que é produzido de plástico pode ser produzido com a fibra do cânhamo, tudo. Existe tijolo, existe um monte de coisa. Então, né, às vezes, quando eu comecei a estudar, eu falava assim, gente, parece um negócio até que é mentira, né? Que uma panaceia, serve pra tudo, dá pra fazer tudo. É mais ou menos isso mesmo, e é verdade. E aí existe um interesse econômico, como tudo aqui, né, nesse país, aparentemente, e a gente acaba pagando o custo dessa proibição. Alguém quer mais falar? Se deixar só eu falo. Se deixar só eu vou falar também. Falar para chegar as outras pessoas falarem também.
você fez a pergunta, falar qual que é a sua experiência com a maconha, né? Eu não fumo maconha, nunca fumei maconha, por incrível que pareça. Ninguém acredita. É sério. E vem muito, primeiramente, de ser uma coisa ruim, crescer com essa cultura, que é uma coisa totalmente ruim e tal, proibido, blá blá blá, mas depois que eu também percebi que não tinha nada a ver, tipo, pra mim não fazia sentido. Eu acho que temos que ter uma relação com o esporte, porque eu queria ser atleta, então o treinador falava, não pode e tal. E depois, mano, eu vivo bem sem, nunca fumei, não vou sentir falta, mas vendo mas pelo menos eu criei a consciência que eu não preciso demonizar isso, né? Não tem nada a ver e tal. E depois vendo mais, estudando mais sobre esse lance dela, né? Que o poder que ela tem, falando desse lobby de remédios e tal. Eu sofri, não foi com esse remédio da cannabis, mas para fazer uma relação que isso acontece em tudo dentro do SUS, né? Eu fui numa consulta e acabou a consulta e a neurologista fala que eu tenho asma. Eu tinha medo de fumar porque eu tinha asma. E depois eu descobri que a maconha era usada para asma. E eu tinha muito medo. Não, vou fumar maconha não, eu tenho asma. Apesar que essas maconhas aí de biqueira é daquele jeito, né? Então acho que ia gravar mais. E aí chegou para atendimento, aí beleza, me atendeu daquele jeito, né? Você espera 2 horas e fica 2 minutos na sala. E aí depois foi para outro lugar que eu tinha que levar para um encaminhamento, né? Para fazer alguma coisa do pulmão. Alguma parada. E aí a enfermeira, que eu acho que era a enfermeira, ela estava me atendendo, assim, ela atendente. Aí ela falou, vai demorar uns 6 meses aí pra... Aí eu falei, cara, sem novidade, faz o procedimento, isso aí eu já sei. Aí ela falou, então, eu tenho tem um lugar aqui, ó, que você vai lá, você paga acho que R$300 e você faz, você já pode voltar aqui. Mano, foi a primeira vez que eu travei diante de uma cena dessa, assim, que era pra mim já xingar ela de tudo que é nome, né? E eu travei, assim, eu só fiquei olhando pra ela, assim, né? Em silêncio. Aí ela ficou olhando pra mim e ela percebeu a merda que ela tava falando, né? Dentro do hospital público, eu me oferecendo um serviço pago. Eu acho que é crime isso aí, né, mano? Aí ela viu que eu fiquei calado, continuou anotando e tal. Aí ela falou, mas você não vai aqui. Eu falei, só quero que você faça seu trabalho aí e me entregue. Eu vou esperar 6 meses. Não vou querer essa parada, não. Foi o que eu consegui falar na hora, eu meio que dei uma travada assim. Porque eu falei, caralho, mano, tá todo mundo fudido, né? E a mulher tá fudida que nem eu, ela tá trabalhando aí, caralho. E ela fazendo isso, acho que ela, sei lá, se ela ganhava algum dinheiro extra e tal. Imagina com esse lance de doenças mais graves, o que uma família faz. Vende casa, vende tudo, mano. Uma mãe não tá nem aí, mano. A mulher vai fazer tudo para dar pro filho dela. Imagina o quanto isso é usado e vai ser usado até o extremo, porque isso é o capitalismo. Ele vai sugar até o máximo, até o momento que não vai ter mais jeito, mas ele tá grande ainda, então ele vai usar muito, principalmente esse lobby em cima das doenças, né? A saúde é um negócio, como o Criolo já disse, cara, infelizmente é a forma dos caras mais ganhar dinheiro, a rentabilidade que a gente tem hoje no Brasil é a saúde, infelizmente. A gente assiste o que eles veem, o desmonte que eles causam com o SUS, porque a gente observa o Brasil, é um país que tem muita demanda pela saúde e é uma causa assim, que a gente tem que lutar, batalhar todo dia, estar conversando com as pessoas. Não é fácil, mas é necessário. Porque se a gente não começar a fazer esse trabalho de formiguinha hoje,
a gente vai pagar um preço muito alto lá na frente, gente. Infelizmente. Então, mas infelizmente vai ser pior pelo que a gente está vendo. Eles causam um pandemônio no SUS dizendo que não presta, não funciona, mas se não tiver o SUS, o que a gente vai ter? A gente tem que parar para pensar. Então, é o que eu gostaria de estar deixando aqui a todos, tá agradecendo também ao debate de vocês da Cannabis. Já tive um colega próximo meu que já teve esse problema psicológico, neurológico, né, devido a essas questões. E é isso, gente. Gostaria de estar repassando isso para vocês e repassar o microfone aqui para ele e estar agradecendo o espaço. Fran, antes de você falar, por favor, eu queria fazer uma pergunta, né? Falei pra caralho. Eu queria... Pode deixar lá. Como agente de sociedade civil, à margem de tudo isso que está acontecendo e falar, mano, eu quero ajudar de alguma maneira. Como a gente pode fortalecer isso, né? Essa luta e tal. E até com argumentos, né? Argumentos básicos. Quando pessoas vêm até a gente ter argumentos com essas pessoas, falar, não, existe isso, é desse jeito. Como que a gente conversa, né? Com pessoas que não têm conhecimento nenhum e só tem o preconceito, né? Não procura saber mais de nada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também agradecer, como ele falou, por você estar aqui falando com a gente. Eu que agradeço o espaço, na verdade, porque eu adoro falar sobre isso. Eu vou fazer logo, então, né? Porque eu acho que uma das formas é fazer o curso é gratuito, tem 3 meses, ainda tem umas 5 mil vagas aí. A gente abriu 20 mil, ele vai até dezembro. E a gente debate todos os aspectos, desde os sociais, culturais, religiosos, e até os clínicos mesmo. Então a gente tem aulas específicas, aula da cannabis com relação à epilepsia, da cannabis e os transtornos psiquiátricos, cannabis e Alzheimer. Então, qual é a forma de mudar? Na verdade, a cannabis e qualquer coisa, a forma é a gente quebrando preconceito, né? Com conhecimento. Educação, assim, eu acho que, como o Fernando falou, hoje no movimento que a gente circula dali, né, de Ermelino, na verdade, porque nesse boom grande da internet a gente acaba nem conhecendo muitas pessoas, a gente perde um pouco dessa troca que nem a gente está tendo aqui. Mas quando a gente tinha o curso presencial, a gente acompanhou, por exemplo, uma mãe que ela até depois foi no Fantástico e tal, mas é amiga nossa, Andréia, ela mora em Mogi das Cruzes. Ela tem 2 filhas gêmeas, as 2 sofrem com epilepsia e uma delas é autista. Ela é evangélica da congregação, quem conhece um pouco das religiões evangélicas sabe que é uma das mais rígidas, e ela se recusava a pisar numa igreja católica, quanto mais falar de maconha. E aí, uma das filhas dela tinha tanta crise epilética que um dos problemas, inclusive, dos remédios convencionais e das crises é que cria uma certa plasticidade neurológica, que aí a criança, vira como se fosse um boneco, assim, né? Não tem interação. E aí a filha dela, de 18 anos, a mais velha, falou assim, mãe, eu li não sei aonde que a cannabis faz bem. Ela botou a menina pra fora de casa. Aí, alguns meses depois, uma vizinha pegou ela pela mão, levou ela lá na igreja. E ela falou, eu não vou entrar, é uma igreja, porque o pastor falou que o padre é do demônio, não sei o quê. Ela ouviu, ela se sentiu acolhida. Hoje ela tem uma associação de pacientes, ela é uma ativista, ela foi no Fantástico. Então eu acho assim, que o que muda sempre é só a questão do conhecimento, né? Eu não sei quem assistiu, que está na Netflix, um documentário que fala como mudar a sua mente, que fala sobre os psicodélicos. E aí, logo nos primeiros capítulos, o cara explica, na verdade, que o LSD, por exemplo, foi desenvolvido dentro de uma universidade para fazer uma pesquisa e que ele também foi demonizado com fake news, dizendo que ele fazia alteração de cromossomos e tal, né? E aí eu acho que a maconha, ela passa exatamente por esse processo e a gente continua alimentando e retroalimentando, né? Às vezes o policial, quando ele faz a abordagem, ele não faz porque ele é ruim ou qualquer coisa, é porque ele está dentro de um sistema de que a maconha é um vilão e de que ela é a porta que todo mundo que tem e que é um contrassenso, na verdade, porque se você pensar, quem fuma
Se compra da boca, está alimentando uma cadeia que é criminosa. Quem planta, não, né? Então, né, se fosse regulamentado, eu participei desse debate esses dias, eu estava se falando sobre legalização e regulamentação. Tem uma diferença. Mas quando a gente regulamenta, a gente não quer que fume em qualquer lugar, ou que venda em qualquer lugar. É bem ao contrário, porque ela já é legalizada, gente. Todo mundo aqui sabe aonde vende, todo mundo aqui conhece alguém que já usou. Então, né, tipo, falar assim, é proibida? Ela é proibida, mas ela existe, as pessoas usam. Né? Então, quando a gente regulamenta, na verdade, a gente cria uma série de regras de dizer que aquilo vai ser vendido de tal jeito, de tal qualidade, com tal quantidade para tal pessoa, né? Hoje, existem estudos que antes dos 21 anos, ela não é aconselhável nem na forma de cigarro, nem de forma nenhuma, porque nessa época é quando a gente tem mais sinapses no sistema neurológico. E aí, como ela potencializa essas sinapses, na verdade não é aconselhável, porque ela pode causar exatamente aquela plasticidade no cérebro que eu falei. Então, se você regulamenta, você evita, por exemplo, que crianças façam uso recreativo, terapêutico, qualquer coisa, né? Então, por que a gente tem que regulamentar? Exatamente também para que... Eu não lembro quem foi que falou aqui dos prensados, né? O prensado, para ele passar na fronteira, ele vem dentro de tanque de combustível, ele mofa, porque é feito de qualquer jeito, não é feita a secagem adequada. Junto vem inseto, percevejo, não sei o que. Como eu disse, ele retroalimenta um sistema que é criminoso, que tem tantas outras coisas envolvidas. Então, se você regulamenta, por exemplo, inclusive o autocultivo, você está regulamentando, na verdade, o uso amplo da planta, né? Você está dando, quando a gente está falando do medicinal, você está dando amplamente o direito do acesso do medicamento, do uso terapêutico, para todos os pacientes que precisam, que muitas vezes não vão ter os R$500 ou os R$3.000 para comprar. Então, eu acho que o caminho é esse, se informar. Hoje é muito amplo o número de sites, de pesquisas, existe mais de 2.000 pesquisas registradas no PUBs do Google, que é onde tem as pesquisas científicas. Você tem um monte de gente falando sobre isso, não é mais criminalizado. De vez em quando vem um doido aí de um centro de médicos não sei o que, ou de não sei o que, ou que nem saiu agora uma cartilha do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos falando um monte de asneira da cannabis aí, ela mesma. A gente está até tentando derrubar, porque foi oportunamente lançada nesse período eleitoral para derrubar, mas o caminho é esse, a gente se informar e levar, né? Eu falo para todo mundo no curso, assim, a gente tem que ouvir e chamar o vizinho que fala assim, aquela senhorinha lá tá pendurando minhas costas, e fala assim, vem cá, tem um negócio aqui, deixa eu te falar, e não ter medo de falar, porque a única forma da gente quebrar essa barreira é com informação. O Gabriel aqui tem um link do curso e tal, que você fez a propaganda. Por favor. O curso é totalmente online hoje. A gente tem cerca de 18 aulas que passam por 18 terças-feiras, na verdade, que passam por vários temas, porque tem dia que tem 2 aulas. Aí a gente tem aula, que nem eu falei, a gente começa com a parte cultural, contando a história, né, a ligação milenar, que são as aulas de etnofarmacologia, etnobotânica e uso religioso. Depois a gente passa para as aulas jurídicas, foi até uma mudança que a gente fez, porque a gente viu que a galera entrava num frenesi e não entendia muito que um negócio também não é desse jeito, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente traz essa questão militante de desobediência civil, não sei o quê, mas não é a realidade, principalmente falando que o Brasil é um país continental e que a polícia é muito diferente dentro dos estados, as realidades, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma outra dinâmica com a maconha. Teve um pessoal agora em Alto Paraíso,
por exemplo, que os meninos de uma comunidade quilombola foram mortos porque cultivavam. Então tem todas umas relações assim que são complicadas. Então a gente tem 2 aulas de jurídico e a gente fala das patologias, tem veterinária, tem aula de cultivo, aula de extração. Então a gente realmente, mercado, né? Hoje você vê lá PTG Pactual, que é do Paulo Guedes, ela tem ações que você pode comprar, eles anunciam no Instagram. Acho que como eu estou muito no tema, eu recebo todo dia um anúncio lá, se eu não quero investir. Então existe todo um mercado, né? O Snoop Dogg é um operacionista, a Anitta, tem um monte de gente aí que tem negócios no mercado legalizado de cannabis, inclusive no Brasil, está na Bolsa de Valores. Então a gente traz todos esses aspectos. Bom, o curso ele está na Unifesp, a Unifesp certifica o curso. A gente faz em apoio junto com um movimento que a gente criou com esse padre, que chama Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal. A gente faz em apoio também, é meio complicado falar de política, porque nem todo mundo está disposto a ouvir, mas a gente criou e faz em apoio junto com um deputado federal que foi presidente da Comissão da Cannabis, que é o deputado Paulo Teixeira. Né, ele tem trazido essa pauta junto com a gente na parceria. E aí, lá nessa página do Movirecan, ou na do Paulo, ou na da Unifesp, é fácil de encontrar. É só digitar lá curso de cannabis medicinal e abre. Inclusive, acho que se vocês buscarem Movirecan, já dá para achar o link do curso. Vai até o dia 29, as inscrições estão todos muito convidadíssimos para estar lá, gente. Ai, deixa eu fazer uma coisa pra você. Não, sem microfone, sem microfone. Pega o microfone. Eu tenho um problema com o microfone. Microfone forte. Eu tenho um amigo meu, James, que eu não sei que caralho que aconteceu com esse menino, que ele acabou desenvolvendo uma esquizofrenia. E tipo, a família toda dele falou assim que o desenvolvimento dele foi por conta da maconha. Obviamente que ele fumava até aquilo também, né? Aí eu queria saber se é verdade isso daí, se a maconha faz a pessoa desenvolver esquizofrenia, pelo fato de, tipo, o cannabis assim, no natural mesmo, não é muito diferente do prensado, né? Porque eu também vi até um documentário assim no Facebook em relação a isso. Esquizofrenia, se não me engano, é genético. Você nasce esquizofrênico. Mas eu não entendo muito bem. Exatamente o que ele falou. Ela pode desencadear uma crise, mas não é ela que causa a esquizofrenia, né? Já existem estudos. Então, na verdade, até por isso que precisa, quando principalmente pessoas que têm quadro clínico agravado, já diagnosticado, ele descobriu recentemente. Ela pode desencadear as crises. Como ela também, quando os canabinoides são feitos as dosagens adequadas e com acompanhamento médico, ela também pode equilibrar, porque ela tem esse efeito, né? Tem a ver com aquilo que eu falei das sinapses e também tem a ver com essa falta de dosagem dos canabinoides. Tem mais de 200, todos eles têm potenciais terapêuticos, porque a gente fabrica internamente, e aí tanto a superdosagem quanto a falta deles pode causar um desequilíbrio. Então, se ele tem a esquizofrenia, é porque ele já era esquizofrênico, é um problema genético. E aí o uso indiscriminado da maconha. Eu só não sei se é hereditário, mas é. Então, principalmente, isso pode acontecer, principalmente se ele fumou muito na idade errada. Aquela idade que a gente não aprova. Ela tá explicando as sinapses. Foi depois? Então. Então. O Rosalmente tá. Existe uma questão. Ele tinha predisposição para. Eu ia perguntar o que você já falou, né? Tipo, como nossa estrutura social discrimina a maconha por várias questões, inclusive religiosas, né? E acho que você explicou muito bem, obrigada. E aí, nessa questão que a Cal está trazendo, olha que interessante. A maconha que a gente é apresentado, quando a gente é criança, não é uma maconha pura. E aí eu gostaria muito que você falasse sobre a questão ancestral da maconha. Então, eu contando um pouco da minha passagem com a maconha, é parecida com a Sandra, mas eu cresci ouvindo que maconheiro era ruim. Minha mãe falava assim, não vai em tal lugar que lá tem maconheiro.
Entendeu? Eu tinha medo de maconheiro. Aí eu falava pra todo mundo, eu tinha pavor de maconheiro. Aí eu fui crescendo, eu fui vendo que todos os meus amigos eram maconheiros. Assim. Eu fui diagnosticada com 9 anos com hiperatividade e superdotação. Então eu já falei, mano, não vou fumar porque senão, né, vou ficar muito louca. Enfim. Mas ao longo da vida eu fui entendendo isso. O medicinal da maconha é a maconha que chega pra gente, que não é uma maconha pura. Né? E é o que vocês estão falando. Se você já tem uma psicopatia não, uma neurodiversidade, você vai potencializar essa neurodiversidade. Lembrando que essa maconha que vem pra gente não é a essência, o que você está falando, né? E aí, tipo, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a ancestralidade no Brasil, inclusive, né? Que a maconha era usada para rituais, entre os indígenas, para cura de crianças, para quem já mostrava algum traço de psicopatia não, neurodiversidades, ela já era utilizada na forma pura. Então, assim, a gente tem que diferenciar muito hoje em políticas públicas também, e o conhecimento é importantíssimo para a gente conseguir desmistificar, e eu acho que nem desmistificar, mas desestruturar esse preconceito que é cultural, religioso, que é um país religioso, moralista, né? E principalmente da falta de conhecimento, que faz com que muitos jovens ainda, né, tipo, não, vou lá fumar. E a gente vê isso em outras drogas também, né? Eu acho que a maconha é dos males o menor. A gente vê hoje em dia uma galera muito nova usando ácido desenfreadamente, usando MD, entendeu? Então acho bacana você trazer isso da ancestralidade da maconha mesmo, da erva pra gente, né? A importância disso. Boa noite. Boa noite! Essa questão da sinapse é uma questão muito controversa também, porque existem sim estudos que estão relatando que antes dos 21 anos, você não tem a capacidade cognitiva desenvolvida. Obviamente porque existem muitos estímulos sociais. E você também está desenvolvendo socialmente a sua personalidade. Mas essa questão da sinapse vem junto com a proibição da lei seca, que foi uma proibição que fracassou na época que o Dom Corleone conseguiu arrecadar milhões, e foi pego pela Receita Federal dos Estados Unidos por sonegar imposto e lavagem de dinheiro, ok. Aí a proibição da maconha vem a partir do fracasso da proibição do álcool também. E uma questão também racial, por causa dos bluesmans, do pessoal das colheitas de algodão. Que aí você fala também que a questão do lobby, porque os trabalhadores usavam maconha. Mas, voltando à questão da sinapse, esse estudo foi feito pelo Nixon. E o Nixon, ele divulgou esse estudo pela metade, a qual foi feito com 3 primatas, que deixaram 48 horas eles inalando a fumaça do THC puro. Sem ar, né? Sem oxigênio. É óbvio que a falta de oxigenação levaria à morte cardiorrespiratória. Só que eles relataram a morte como fosse o uso de cannabis. Recentemente, esses documentos foram vazados por completo e comprovam que a cannabis não leva à morte. E essa ideia também sobre a sinapse e a morte dos neurônios, que também fazia parte desse relatório fraudulento do Nixon, caiu por terra. Então, até a questão sobre morte de neurônios é uma falácia, porque seus neurônios estão morrendo, a cada dia morrem milhares de sinapses dentro do seu cérebro, só que elas se renovam, entendeu? Eles podem falar sobre retardo, mas eles não podem falar sobre morte. Eu não falei. É que eu não falei sobre morte de neurônio, porque isso mas realmente é fake news, né? Na verdade é que assim, quando você é muito jovem, o seu cérebro faz muito mais sinapses do que quando adulto.
E aí, a cannabis em excesso, ela pode atrapalhar essa sinapse, não matar. Cognitivo. Isso, não matar o neurônio, porque isso já é provado que, ao contrário, ela é regenerador de neurônios. O que ela me perguntou, na verdade, do uso tradicional, né? Existe uma divergência histórica aí, porque muita gente atribui a cannabis aos índios, mas hoje a gente sabe que não, que ela é oriunda lá da região do Afeganistão, quando na forma mais rústica, né? Que inclusive é o que eles chamam de hemp hoje, do cânhamo, tem muito a ver com que a cannabis vulneralis, ela é dessa região ali do Afeganistão. Ela era muito consumida no Oriente, então nas Índias e na China, faz parte da medicina chinesa e da medicina indiana, inclusive. Hoje, por exemplo, na Índia, ela é super proibida, porque ele também é signatário da Organização Mundial de Saúde, mas existe uma casta dos hindus lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que pode fazer o uso ritualístico. E aí, inclusive no Brasil, existe uma salvaguarda na Constituição de que também é permitido o uso religioso de substâncias, que aí entra, por exemplo, a ayahuasca e entre outras substâncias que são usadas